Mas olha só, vamos falar também do Rio de Janeiro. Agora sim, prefeito Eduardo Paes, devidamente empossado para o seu 4º mandato comandando a Prefeitura do Rio, se vangloriando, batendo no peito, dizendo: é tetra, pô, é tetra, sou tetra, fazendo 4zinho com a mão. Ele que agora sim é o prefeito mais longevo da história do Rio de Janeiro, desbancando o seu padrinho político César Maia, que é pai também do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele, não sei se vocês lembram, pessoal, mas ele disse que não haveriam mais gordinhos no Rio de Janeiro. O prefeito reeleito tomou posse ontem alfinetando adversários, fazendo promessas. Uma delas é a distribuição de Ozempic genérico para a população. Meus amigos, aí, nesse momento de corte de gastos para cima e para baixo, não dá para dizer que o Paes, pelo menos na retórica, não está pretendendo fazer um governo mais enxuto. Meu caro Diogo da Luz. Acho que são duas imagens ruins que ele deixa para o início do 4º mandato, né? Primeiro, essa comemoração de tetra. Respeito plenamente o eleitorado do Rio de Janeiro, que o elegeu no primeiro turno com uma boa votação, mostrando o que queria ele. Mas insistir nesse tetra passa aquela imagem de que nós não estamos tendo renovação. Já não acho muito boa. E a gente sabe que ele pensa muito em ser candidato ao governo daqui a 2 anos, né? Então já tem esse lado ruim. Depois falar que como programa de governo é reduzir o peso das pessoas, eu sei que muita gente está interessada nisso, mas o Rio de Janeiro é da mesma maneira lindo e horrível, muito bonito na orla e muito perigoso logo adiante. Então tem muitos problemas seríssimos para resolver e acho que ele vai acabar deixando isso como a marca da sua última gestão na Prefeitura do Rio de Janeiro, e isso não é bom. Da mesma maneira que o próprio Eduardo Paes foi apadrinhado pelo César Maia, ele tem também os seus, que internamente eles se referem como os boys do Eduardo Paes. No caso, o deputado federal, Pedro Paulo, também disse recentemente, indo ao encontro do que o próprio Diogo da Luz acabou de mencionar, do deserto de novos quadros políticos e a renovação completamente, enfim, desértica, árida que existe no Rio de Janeiro. Tanto que o Paes está aí se vangloriando dessa perpetuação. Jéssica Peixoto. Particularmente, André, eu acho que esse tipo de promessa, ela beira o populismo mais barato que a gente tem na nossa política nacional. Por que eu digo isso? O Ozempic sequer é um remédio, embora ele esteja sendo utilizado muitas vezes, que ele é feito para a obesidade em si, ele é feito para diabetes tipo 2. Na bula, a questão do emagrecimento nem tá, embora se tenha tornado comum. E aí vem uma outra questão, o remédio só vai ter sua patente quebrada, só termina em 2026. Então, no ano de 2025, segue sem a possibilidade de um medicamento genérico. Então, quando ele vai e dá aquela declaração que não vai ter mais gordinho no Rio de Janeiro, porque todo mundo vai tomar o Ozempic, é problemático no sentido de populismo, de uma promessa, mas eu diria que até é conflituoso com as variedades de corpos possíveis ou com uma certa padronização em relação à imagem e à fisionomia das pessoas. E vou até além, tá? Isso eu acho que é contraproducente para a saúde. Por quê? Porque no final das contas, ele não apresenta um programa de às vezes fazer exercícios, coisas variadas. Ele dá uma solução que muitas vezes é o que os médicos não dão em relação a emagrecimento, em relação a hábitos. E fica uma situação quase como se fosse para realizar um desejo de dar uma canetinha mágica que pode, sim, para várias pessoas fazer mal para a saúde. Então, assim, se ele quer ter esse plano de emagrecimento aí para a cidade, ele deveria olhar outras formas também, não jogar e depositar tudo em cima de um remédio. E, sinceramente, eu acho extremamente problemático que essa seja a promessa que ele ressalta no dia que toma posse. Tantos outros problemas muito mais essenciais, muito mais importantes no Rio de Janeiro, como a questão da segurança pública, as creches que não há vagas. O Rio de Janeiro tem uma lista de espera para creches públicas muito altas. Então, assim, se o ponto principal que ele quer que repercuta na mídia, que ele quer atenção, é uma canetinha para emagrecer, sinceramente, não é um bom jeito de começar o 4º mandato. Agora, Dulce, quero te ouvir também, quero que você se insira nessa discussão. Não sei se é exagero da Jess, exagero meu, ao dizer que realmente eu tendo a crer que o Rio de Janeiro tem problemas mais urgentes do que propriamente fazer esse tipo de sugestão que acabou roubando todas as manchetes e ofuscando todo o resto do pronunciamento dele. A gente está falando de uma cidade, já foi cartão postal do Brasil, ex-capital, que hoje em dia tem mais de 50% do seu território completamente dominado por poderes paralelos, incluindo milícias na Zona Oeste principalmente, até facções de cunho terrorista ali se instalando na Zona Norte. E agora, não sei, será que o Paes quer o povo carioca um pouco mais magrinho? É para quê? É para conseguir ter mais chance de fugir dos arrastões? Só pode ser.
É complicado, né? Se a gente vai para a questão das prioridades, esta estaria num rol bem distante. Só que vai ter muita gente que vai contra-argumentar dizendo não, ele está falando de Ozempic porque ele está pensando na saúde e as pessoas mais saudáveis, você desafoga o sistema de saúde, prestando uma assessoria melhor. Mas isso é uma ilusão. A Jess fez um comentário perfeito. O Ozempic não é remédio para emagrecimento. O efeito colateral é emagrecimento porque você passa mal, porque você não tem apetite. Então não é que ele está melhorando a saúde da cidade com a aplicação ou com a liberação desse medicamento. Na verdade, é mais uma vez a gente repetindo o jeitinho brasileiro. Já que cuidar da saúde muitas vezes dá trabalho, já que a prefeitura tem dificuldade em implementar um sistema de estímulo a exercício físico. A gente está falando do Rio de Janeiro, tem coisa mais gostosa do que correr na orla, tem coisa mais gostosa do que você montar centros de exercício público, gratuito, que as pessoas podem utilizar e cuidar de fato da saúde? Não, isso sim é tipo de medida que a gente espera de prefeitos. E não dizer que vai trazer o caminho mais fácil, que é a aplicação de um medicamento que o efeito colateral é emagrecimento diante de uma posse em que ele está sendo reeleito e a cidade tem problemas gravíssimos de segurança. Então, espera-se, lógico, um rol de prioridades com maior atenção às questões nefrálgicas, as questões problemáticas do Rio, e cuidar da saúde tem que ser uma delas, mas não no caminho mais fácil, o caminho certo, que é o caminho da boa alimentação, do exercício físico, que isso sim traz longevidade. O Ozempic, ele traz um emagrecimento ali pontual, temporário, muita gente tem efeito rebote, e vou além. Nós tivemos estudos recentes aí dizendo que ainda há preocupações em outros efeitos colaterais relacionados à visão do próprio Ozempic. Será que é um produto tão seguro assim? Eu tenho dúvida. Então, eu não acho que tem que ser um programa social para cuidar da saúde das pessoas.